Meus amigos, a situação do desgoverno Lula não tá nada fácil. Eles estão desesperados para o bem do nosso país, né? Além dos trabalhos da CPMI do 8 de janeiro iniciarem nessa semana, na terça ou quarta-feira, eles têm outros problemas para se preocupar também. Algo que, assim como a CPMI do 8 de janeiro, pode acabar com o desgoverno e levar o Lula ao impeachment. Sim, a CPI do MST. Pois é, meus amigos, vem coisa boa por aí, viu? E diferente da CPMI, a CPI já está a todo vapor, os trabalhos já iniciaram, já tem ali convocações e tudo mais, né? E tem na sua relatoria o deputado Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e entende tudo do que está fazendo, né? Não poderia ter uma pessoa melhor na relatoria desse caso. E tem como presidente o Tenente Coronel Zuco, tá? Então temos aqui algumas matérias para a gente comentar. Peço que você compartilhe o vídeo e deixe o seu like, porque isso é muito importante, tá? E se puder, meus amigos, torne-se membro aqui do canal e também da nossa página do Facebook. Isso ajuda muito no engajamento, tá certo? Quem puder dar essa forcinha aí pra gente. Olha só, pesadelo. Oposição a Lula tem maioria na CPI do MST e alvos como Boulos e Lewandowski já estão cogitados, hein? Boulos, meus amigos. E olha que ponto interessante. O ano que vem a gente vai ter as eleições municipais, né? E aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós teremos aí muito provavelmente Ricardo Salles e Boulos disputando a prefeitura da maior cidade do país, né? E aqui a gente vai ter o Boulos como investigado, né? Como um dos membros aí invasores de terra, que é um dos líderes aí desses grupos invasores de terra, né? E do outro lado, Ricardo Salles, que vai ganhar um protagonismo gigantesco na relatoria dessa CPI, tá? Então é realmente o momento perfeito para essa CPI sair e os trabalhos iniciarem, né? E a gente vai ter ali um de um lado e outro do outro lado, né? Bom, o governo Lula conseguiu sufocar a CPMI do 8 de janeiro com a prestimosa colaboração do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, esse sabotador da nação. Mas deu bobeira na CPI do MST instalada nesta quarta na Câmara. Sob relatoria do deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, as investigações iniciam pelos estados vítimas de quase 50 invasões criminosas de terras, sob o apoio velado e até explícito do presidente Lula e do seu governo, né? Aquilo que eu venho falando aqui em vídeos anteriores. O Lula não se manifesta contra as invasões, contra esses grupos aí que invadem propriedade privada, né? Ah, mas o ministro não sei das quantas falou. Não interessa, o Lula que tem que falar. Tem crimes sendo cometidos em todo o país. Essas invasões são crimes, né? São invasores e precisam ser tratados como tal. O Lula não se manifesta, muito pelo contrário. Ele leva ali um dos líderes desses movimentos, o João Pedro Stedley, para ir viajar com ele para a China. Isso foi pago com o nosso dinheiro, né? Um tapa na cara da sociedade. Então, você, contribuinte, paga para esse cidadão ir viajar para a China, né? E os grupos aí que ele representa invadem propriedade privada. É isso que vem acontecendo, né? Então, o nosso presidente faz esse tipo de coisa. Tem essas pessoas como seus aliados, essa é a questão, né? Então, olha só, Ricardo Salles disse à coluna que a CPI começa investigando invasões criminosas nos estados, alinhada com as secretarias de segurança. E um dos estados que mais tem invasões de propriedade privada é o estado da Bahia, né? Porque, veja só, lá o desgoverno da Bahia, que também é do PT, ao que parece, fecha os olhos, né? E se omite quanto às invasões. Permite acontecer, né? E a gente vê claras diferenças entre os estados, né? O comportamento do MST, desses grupos aí, satélites, são diferentes a depender do estado. Então, eles se comportam de um jeito lá na Bahia e se comportam de outro jeito aqui em São Paulo, né? Por que será? Porque o Tarcísio aqui já deu recado, né? Tanto Tarcísio quanto o secretário de Segurança Pública, capitão Guilherme Derrite, que também é deputado federal aqui de São Paulo, já deram um recado. Aqui, invasores de propriedade privada serão presos, né? Serão presos e punidos na forma da lei. Agora, o mesmo rigor a gente não vê em outros estados. E é por isso que na Bahia, por exemplo, tem tantas invasões de terra, né? Então, você que é do estado da Bahia, cobre do seu governador, né? Faça aí o que tem que ser feito, principalmente dos deputados, cobre dos deputados, para que eles pressionem o governo do estado para que esse tipo de coisa aí pare de acontecer, né? Porque é realmente um absurdo um país como o Brasil, que se diz democrático, né? Que aqui vigora o Estado democrático de direito, né? Cadê o direito que não protege a propriedade privada?
né? Isso precisa acabar para ontem, né? Bom, apoiar o crime e não agir para combatê-lo, como manda a lei, pode render na CPI o indiciamento de Lula por crime de responsabilidade. Então, aquilo que eu estava falando, meus amigos, essa CPI pode inclusive levar ao impeachment do Lula. Então, não só a CPMI do 8 de janeiro, como agora a CPI do MST está tirando o sono do PT, porque eles sabem que pode acabar com o desgoverno, né? E se Deus quiser, assim será. Bom, de novo impeachment. O presidente sabe que o enquadramento em crime de responsabilidade é porta aberta para a abertura de processo de impeachment. E olha só, Lula homenageou as invasões criminosas levando o chefão do MST, João Pedro Stedley, em sua comitiva oficial à China. Foi batom na cueca. Aliás, eu sempre estou usando essa frase, né? Batom na cueca. Quer dizer, não tem como negar, né? Tá ali, tá escancarado, todo mundo viu, ele levando aí na sua comitiva para a China um dos líderes desses grupos invasores, né? Quer dizer, se isso não for conivência com um crime, eu não sei mais o que é. E certamente vai ficar provado no âmbito da CPI, o desgoverno não vai conseguir se explicar, porque como a gente viu, né, é batom na cueca, não tem como negar a realidade, não tem como negar os fatos, né, e poderá inclusive sofrer o indiciamento no âmbito da CPMI por crime de responsabilidade e, portanto, sofrer o impeachment, né? E é o que a gente espera que realmente aconteça. E olha só o recado que o deputado Ricardo Salles, que é o relator dessa CPI, deu, né? Abre aspas, o bicho vai pegar se continuar a invadir, diz Salles após a instalação da CPI do MST. Então, esse pessoal realmente não tem nenhum pudor. Eles anunciam que vão fazer invasões, né? Teve ali o abril vermelho, sei lá, né? Maio vermelho, enfim, eles invadem todo mês, né? Mas tem um mês ali que é de comemoração deles, enfim. Eles anunciam, colocam nas suas redes sociais, nos sites e tudo mais. Eles anunciam que vão cometer crimes. E o Poder Judiciário não faz nada. A galera tá preocupada com o cartão de vacina do presidente Bolsonaro. Ah, adulterou, não sei o quê. Mas tá lá o grupo invasor de propriedade privada cometendo crimes atrás de crimes, né? E ninguém faz nada, infelizmente, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Bom, uma questão curiosa que a gente pode perceber dessa CPI que é o seguinte: o Ricardo Salles é o relator dela, né? Muito bom, não poderia ter alguém melhor para realmente estar exercendo essa função. O presidente também é um cara bacana, tá? Um cara que está fazendo um excelente trabalho que a gente pode confiar, que é o Tenente Coronel Zucco. Bom, a notícia interessante é essa aqui, ó. Dias após iniciar os trabalhos da CPI, a gente se depara com isso aqui, ó. Alexandre de Moraes determina que PF investigue presidente da CPI do MST, o Tenente Coronel Zucco, né? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na última quarta-feira que a Polícia Federal investigue o deputado federal Tenente Coronel Zucco por suspeitas de incentivo a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília, autor de requerimento que criou a CPI do MST para apurar as invasões de terra promovidas pelo Sem Terra. Zucco foi eleito presidente da comissão, né? Então, assim, não estou fazendo nenhuma acusação nem nada do tipo, mas é curioso que dias após começar os trabalhos da CPI do MST, o presidente dela seja aí investigado, né? Tem aí uma determinação de investigação contra ele, feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É no mínimo curioso, vocês não acham? Coloca aí nos comentários o que vocês acham a respeito. Para mim, é uma coincidência incrível, das várias que vem acontecendo no nosso país, né? E para finalizar, meus amigos, nós temos aqui mais um problema que o desgoverno vem enfrentando, né? Que é o problema Janja, ou melhor, Esbanja, né? Que é o apelido dela. Olha só, primeira-ministra, saiba por que Janja tem irritado tantos ministros de Lula. Vamos lá. Ministros de Lula estão injuriados. Antes de despacharem com o presidente, são obrigados a terem aval de Janja sobre certos temas. Abre aspas, é a primeira-ministra, diz interlocutor do Palácio do Planalto. Nessa linha, a primeira-dama vetou tantas ideias de um ministro que ele chegou a dizer que deixaria o cargo. Caramba, quem será que é esse ministro, hein? Eu me arrisco a dizer aqui a Marina Silva, ou o Fernando Haddad, Rui Costa, até, enfim, são vários candidatos aí, porque a Janja realmente tá arrumando intriga ali com todo mundo, né? Ela tá se achando aí com poder. Ô Janja, você não recebeu nenhum voto não, viu, fia? Abaixa essa bola aí e, pelo amor de Deus, para de gastar, né? Porque essa aí, se der um cartão de crédito sem limite na mão dela, meu Deus do céu, tá deslumbrada, né? A esbanja vai esbanjar e sabe-se lá Deus o que ela vai comprar com o nosso dinheiro, vale ressaltar, né? Enfim, meus amigos, o PT aí tem 3 grandes motivos para se preocupar, né? Primeiro, tem a CPMI do 8 de janeiro, que os trabalhos vão iniciar nessa semana, acho que na quarta-feira. Tem a CPI do MST, né?
que está aí em pleno vapor e que certamente vai trazer muitos problemas para o desgoverno e as pessoas ali ligadas, né? E tem também o problema Janja, o esbanja, que tem sido um grande problema para o desgoverno. Bom, qualquer um desses três aí pode implodir esse desgoverno e, se Deus quiser, que assim aconteça para o bem do nosso país. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.